Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Tenho o prazer de trazer nesse dia de hoje uma guerreira, mais uma mulher que faz diferença nesse nosso mundo tão diferente. É uma menina que eu posso chamar de menina, mas ela tem uma história aí muito grande, muito importante e que merece só um pouquinho para eu falar para vocês. Ela é Malu Cortes. Ela é coordenadora estadual do Setorial de Transportes do PT. Olha só, ativista pela mobilidade urbana e pelo direito à cidade. Ela é idealizadora do movimento Tarifa Zero no Rio de Janeiro. Integrou o Observatório de Trens e é graduada em Geografia pela UERJ e compõe a coalizão Triplo Zero e o movimento Mulheres Negras Decidem. Olha só o quanto que ela é importante nessa sociedade. Malu, seja muito bem-vinda ao Fala Pública Podcast. É um prazer a gente ter pessoas assim, seu quilate, da sua envergadura, tão jovem, mas com uma responsabilidade muito grande. Fala para mim, o que te levou à política, a esse engajamento tão grande em tantas frentes aí, com tão pouco tempo de vida? Olha, eu tenho dito muito que eu não escolhi a política, né? De certa forma, desde os meus 15 anos, quando eu comecei a pegar o transporte público, eu entendi que ali era um espaço que a gente precisava lutar por melhorias, né? Desde os 15 anos, quando eu comecei a lutar pelo passe livre estudantil, a gente vem construindo vários movimentos em torno da pauta da mobilidade urbana e do direito à cidade, porque é isso, né? Se para tudo na vida a gente precisa se deslocar, como pode uma moradora de Xerém gastar 2, 3 horas para ir e voltar todos os dias do trabalho, no meu caso, na época da escola, assim, né? E essa é uma realidade que não era minha exclusiva. Quando eu comecei a trabalhar mais no Observatório dos Trens, no Vida em Trânsito, eu entendi que esse não era um caso isolado. A maior parte da população que mora na Baixada Fluminense gasta muito tempo no transporte público e gasta quase metade do salário com isso. Então, assim, de certa forma, quando eu vi a realidade da minha mãe mesmo, que saía de casa todos os dias, antes de eu acordar, chegava em casa, eu já estava indo dormir. Então, assim, sem dúvidas, a gente sabe que o transporte público ele é um câncer na vida de toda a população, né? E acho que viver isso todos os dias me colocou na política, assim. E aí você está engajada nisso. E me fala do Tarifa Zero para o pessoal do Enem. Como é que é isso? De onde você tirou essa ideia? Desde o início do ano passado, a gente vem construindo campanhas ativistas para popularizar o debate da tarifa zero e incidir na pauta, entendendo que se houve tarifa zero para as eleições, a gente pode caminhar na tarifa zero gradual para outros momentos, né? É isso. A tarifa zero no Enem é um projeto que a gente constrói ano após ano, entendendo que é fundamental que os alunos tenham acesso à prova sem que o transporte seja a principal barreira, né, de acesso ao ensino superior, assim. A gente sabe que as barreiras são muitas e a gente não pode permitir que o transporte público no dia da prova seja mais um. Então, a gente tem no Rio de Janeiro números muito alarmantes. Por exemplo, o Rio de Janeiro teve mais de 30% de abstenção nos últimos anos, assim, né? Isso, aí pensando nesses 30%, mais 50% das pessoas são de baixa renda. Então, a gente sabe que o transporte público ele impacta nesse ir e vir, assim, né? A gente está falando de mais de 30 mil pessoas que não conseguiram acessar a prova. E acho que é importante a gente culpabilizar o transporte público porque ele é o ir e vir da população, né? Então, fundamental a gente pensar isso, assim, né? E para além disso, a gente foi construindo outras campanhas ativistas para tornar o debate da tarifa zero mais popular também, né? Então a gente fez o Folia Sem Catracas, que é a nossa campanha mais divertida. Fala para mim, como é que é ser Folia Sem Catracas? É a nossa campanha mais legal de todas, assim, né? Que é a nossa campanha de carnaval, onde a gente organiza 5 dias de carnaval ali nas ruas, entregando ventarola, conversando com as pessoas e debatendo sobre o acesso à cultura e lazer a partir da mobilidade urbana, né? Porque, como eu falei em relação ao Enem, para a cultura não é diferente, assim, né? Quando você tem um transporte público que é tão caro, o que sobra para você viver nos finais de semana? E muitas cidades já estão pensando como é que é esse ir e vir para o bem viver coletivo, né? São Paulo, por exemplo, adotou tarifa zero nos finais de semana e eles tiveram um aumento de mais de 150% nos parques durante os finais de semana, né? Então... Mas em todo São Paulo, capital, tarifa zero aos domingos. Então a pessoa vai num parque, por exemplo, em Ibirapuera,
Ibirapuera, essas coisas, ela pode se deslocar gratuitamente. Como é que ela tem acesso a essa Exatamente. gratuidade? É só entrar no ônibus. Não precisa apresentar nenhum Nada. documento especial, nenhuma carteira especial, é só entrar no É ônibus. só entrar no ônibus. Você não Olha. precisa nem ser morador de São Paulo. Você tá lá em São Paulo, você tem acesso à gratuidade dos transportes. E aqui no Rio, Malu, você tem levado essa proposta para quem? Para a gente poder, digamos assim, ampliar esse debate. Você tem levado essa proposta do Tarifa Zero da Cultura e do Enem para quem? Para a Secretaria de Transporte, para o Governo do Estado? Para quem que você tem levado isso? Para a gente poder... Olha, nesse momento a endossar. gente está com um abaixo-assinado, né, um manifesto que ele é organizado pela plataforma do Bonde, que é organizado pelo Meu Rio. Então, cada assinatura, ela vai para as 17 prefeituras da região metropolitana. Então, a gente tem feito aí um trabalho bem de formiguinha mesmo, assim. Todo mundo que assina manda um e-mail para as prefeituras e para a Secretaria de Transporte. Esse é o primeiro ponto que a Qual é gente a tem. plataforma? É a plataforma Bonde. Bonde. Isso, se você colocar lá tarifazeronenem.org, você já vai para a plataforma É e ali isso. você assina e já vai o seu e-mail encaminhado para a prefeitura. Perfeito. E aí é um manifesto de apoio à tarifa zero do Enem Isso. nesse momento. Exatamente. E aí vocês pretendem reunir quantas assinaturas nisso daí? Quantas seriam necessárias ou é só um manifesto de, digamos assim, de coletivo? Olha, a gente tem Tem alguma meta? Temos uma meta. A gente está batendo já quase 1.000 assinaturas e a nossa meta é chegar em 10.000 assinaturas, assim. No carnaval a gente chegou em 8.000, então a gente está com um pouco mais de gás agora para Tarifa Zero no Enem, entendendo também que a gente tem um público-alvo muito específico, né? Que são os estudantes de pré-vestibulares. A gente sabe quem é mais impactado por essa precarização do transporte, principalmente, né, pensando a questão da educação mesmo, né? Então, vamos caminhar aí para 10.000 assinaturas. E nessa questão da educação, Malu, como é que você enxerga essa nossa educação hoje no âmbito do estado do Rio de Janeiro? O que você acha que a gente precisa fazer para dar uma melhorada ainda? Olha, eu acho que nós temos caminhado em passos muito lentos, né? Muito lentos, assim, né? Pensando, por exemplo, no Duque de Caxias, que é o meu território, os professores têm entrado em greve porque não tem plano de carreira, né? Então, eu acho que nós precisamos muito pensar em como é que a gente investe na educação e constrói uma sociedade que seja melhor, assim, né? E acho que não é só sobre dinheiro, mas assim como a Tarifa Zero, a gente tem debatido que é sobre prioridade no orçamento, assim, né? É isso, os professores não terem plano de carreira, isso daí impacta a sociedade como um todo, né? São as pessoas que estão ali cuidando dos nossos filhos. Eu ainda não tenho filho, mas cuidando das nossas próximas gerações, né? Então, isso impacta, acho que a educação como um todo. Você fala uma pauta muito importante, que é o plano de carreira e salário dos professores, que hoje em muitos municípios eles ainda não avançaram na discussão, né? Mas eu acho que a gente ainda precisa melhorar também, Malu, a questão também do acesso à educação, né? Hoje a gente tem debatido muito em vários momentos aqui no Fala Pública Podcast sobre o acesso à educação, porque muitas pessoas hoje deixam de acessar a educação por vários fatores sociais, né? E aí, a mobilidade, por exemplo, né? Pois é, eu queria que você falasse qual é a dificuldade dessa mobilidade? É mobilidade de acessibilidade? É mobilidade de dificuldade econômica? Como é que você enxerga isso daí? Olha, muito do debate que a gente faz em torno da mobilidade do direito à cidade foram as minhas vivências cotidianas mesmo, né? Que é isso. Era jovem que demorava para chegar na universidade, acordava 4h30 da manhã e pegava, às vezes, a bolsa, a família ainda tinha que inteirar mais um dinheirinho para conseguir custear só a passagem. Então, O fator econômico já era um problema. já né? era determinante, inclusive, para que eu conseguisse chegar até a universidade, né? E a gente diz muito, cara, chegar até a universidade, assim, né? Acessar a universidade, passar para a universidade é muito difícil. Mas se formar nela, diante dessas dificuldades, que principalmente o transporte público é isso, assim, né? A gente chega na universidade cansado, porque a gente demora 2, 3 horas, e essa não é uma realidade isolada da Malu, essa é uma realidade da maior parte dos jovens da Baixada Fluminense, assim, né? Que tem um transporte público extremamente precarizado e caro, né? Muito caro. A gente paga muito caro por um transporte público que é muito ruim. Salvo o melhor juízo, hoje o nosso metrô é um dos mais caros. Não, né? é o mais caro do país. Pois é. E aí, até bem pouco tempo, a gente teve um debate aqui com outros parlamentares falando exatamente sobre essa tarifa, né? Que existe um estudo do impacto dela ser menor
para poder melhorar até a condição do transporte digamos assim, do carioca, né? Da nossa população. E aí eu queria que você falasse também a tua visão, Malu, sobre a cultura do nosso estado. Como é que você está enxergando aí, já que você está com esse programa aí de catracas, né? Catracas Folia sem catracas. sem catracas, desculpa. Como é que se enxerga essa cultura do nosso estado? O que você tem aí mais ou menos em mente que você acredita que possa melhorar a cultura? Eu acho que a palavra para a cultura no nosso estado hoje é abandonada, né? Assim, em muitos sentidos. A gente viu que caminhou bastante na época da pandemia, né? Nós somos fruto das políticas da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, e que nos possibilitou, inclusive, construir muitas coisas nos nossos territórios, né? Nós temos lá em Xerém, por exemplo, o Baixada Verso, que é um coletivo de cultura que organiza festivais de cinema nas praças públicas, que a gente tem trazido agora para o Rio de Janeiro. Então, semana passada a gente já pegou o equipamento, trouxe para fazer a exibição da Copa do Brasil, enfim. Que legal. É isso, assim, né? Então, nos possibilitou construir muitas coisas, né? Mas acho que ainda em passos muito lentos, assim, né? A gente precisa de um investimento massivo, porque os fazedores de cultura precisam ter o mínimo, né, para conseguir organizar os seus territórios. Acho que é por aí. Você fala de abandono da cultura, a gente tem visto a reclamação muito grande também da dificuldade do acesso aos editais, né? Muita gente não conhece, não tem esse entendimento dos acessos aos editais. É isso, né? São muitas burocracias, né? E às vezes lá em Caxias, por exemplo, a gente debate muito o entendimento mesmo, né, do que é ser um fazedor de cultura. Porque, no geral, acho que ficou uma coisa muito acadêmica, né? E as pessoas que estão ali na ponta dificilmente conseguem acessar essas estruturas que são tão burocráticas, que têm documentações muito rígidas, que têm uma leitura muito, muito delicada. Então, assim, realmente acho que popularizar esses editais, assim, né? É um caminho. E falando dos nossos nortes aqui do estado, como é que tu está enxergando nesse momento? Eu sei que você ainda tá jovem, mas eu sei que você está muito bem preparada. A questão da nossa segurança pública, como é que você está enxergando aqui? O que você acha que está faltando ainda para a gente dar uma melhorada na segurança pública aqui? A gente já falou de transporte, de educação, cultura. O que você acha da segurança pública? Olha, eu acho que nós temos caminhado em passos muito lentos, né? Assim, a gente vive hoje no Rio de Janeiro um massacre da população favelada e periférica, assim, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Mas acho que vai além disso, né? Que é um abandono do Estado, né? E quando o Estado resolve operar, é sempre produzindo mais violência. Então, sem dúvidas, acho que esse é um ano chave para a gente reorganizar o Estado do Rio de Janeiro, assim, né? E que é muito pautado mesmo em a gente tirar isso das mãos da direita, assim, né? Porque de forma alguma o que a gente tem construído tem melhorado a vida da população, né? Nós estamos abandonados, assim, né? E já há muito tempo. Então, assim, é isso. São mais de 30 anos, né, se eu não me engano, que nem os nossos governadores não conseguem sair sem ser presos, assim, né? Salva a Benedita da Silva, que é uma grande referência nossa. Então, de fato, acho que esse é um ano-chave para a gente votar melhor e construir uma política pública de segurança para o nosso estado que esteja mais ligada ao bem viver da sociedade. O que você chama de massacre da população favelada e periférica? As chacinas que rolam, as operações policiais que rolam nas favelas. Se chama de massacre essas operações. Aí vou enxergando para o outro lado, eu vou pelo outro lado. Não é necessário que a gente mate, mas também é necessário que se entre para cumprir mandados de prisão e apreensão de drogas. Como é que a gente fica nessa balança? Olha, as maiores operações policiais que mais apreenderam drogas no estado do Rio de Janeiro não estavam nas favelas. Então, eu acho que você matar mais de 100 pessoas em uma operação policial, isso daí não é sobre segurança pública, isso é um massacre. E eu acho que muito disso organizado como política eleitoreira, porque a gente sabe muito bem que nesse estado matar pobre dá voto.
Então, assim, nós precisamos construir uma outra forma de pensar a política pública, assim, né? A segurança pública do nosso estado é revoltante, assim. Qualquer pessoa que frequente uma favela sabe que lá é um lugar onde se produz cultura, se produz tantas vivências e são territórios onde tem pessoas trabalhadoras e que quando a polícia entra, ela não quer saber. Você acha que, então, a gente precisaria tirar essas pessoas de lá, de dentro dessas comunidades e trazê-las para um outro universo? Não. Não é sobre tirar as pessoas do seu território, é dar dignidade para os territórios. Acho que esse é o caminho. Entendi. E essa dignidade você daria com programas sociais, com Sem programas de políticas públicas. É isso, né? Poxa, muito bom. E o que você acha que a gente, dentro dessa estrutura de Rio de Janeiro... Fica à vontade. O que você acha dessa estrutura hoje do nosso Rio de Janeiro? A gente tem como prioridade número 1 educação, saúde, transporte. Eu sei que é tudo uma coisa só, né? Olha, eu vou puxar a sardinha para o transporte, com certeza, mas assim, pensando que hoje no Brasil, o segundo maior gasto da população é transporte. Só perde para a habitação. O terceiro maior gasto é a alimentação. Então a gente diz que o transporte público, ele hoje é o que precariza a vida da população como um todo, assim, né? A gente está falando, quando a gente fala de transporte, a gente fala sobre acesso à saúde, acesso ao lazer, acesso à educação. E a gente está debatendo que o transporte, da forma como ele está colocado, ele impede dignidade para a população. Porque é isso, se você fica 3, 4 horas no transporte público, o tanto de coisas que você deixa de fazer na sua vida, assim, né? A gente está falando que o dia tem 24 horas e você gasta 8 com transporte. Aí, é O absurdo. que sobra para viver Nada. quando o transporte te rouba a metade da sua vida, né? É isso, a gente tem um cálculo, por exemplo, um estudo que fala que se você gasta entre 2 e 3 horas no transporte público, no final do ano você gastou um mês dentro do transporte. Um mês. Um mês é mais que as férias que a gente tem. Então, Puxa assim, vida. de fato, realmente. pensar uma reestruturação do transporte é fundamental para a gente caminhar para uma outra realidade. E assim. nós temos hoje, Malu, um problema muito sério no transporte público, pelo menos de massa aqui do Rio de Janeiro, que são as interligações, né? Que muitos lugares não têm com a população, né? Integração zero, né? Integração zero, exatamente. E aí a gente ainda sofre dessa falta de integração, o assédio, né? Eu queria que você falasse um pouco do papel da mulher dentro do transporte para a gente. Como é que você enxerga isso, essa preocupação? Olha, no ano passado a gente iniciou um projeto que era uma campanha Show Assediador, onde a gente começou a pensar a história da violência dos transportes para as mulheres, né? Peraí, só um parênteses. A gente quem? Teu movimento? Nós, o Movimento Tarifa Zero RJ. Ah, tá. Só pra gente saber que você fala nós, assim, tem Nós, muito quem o somos movimento. nós por Nós trás somos de o você. movimento. Legal. E a gente começou a organizar uma campanha que era o Show Assediador. Que Show pensava... assediador. Exato. Onde a gente começou a entrevistar mulheres mais velhas e as filhas dessas mulheres. E a gente entendeu que na década de 70, 80, as mulheres andavam com alfinetes para se proteger do assédio nos transportes. Alfinetes? Alfinetes. Olha. Porque é isso, na década de 70, 80, era não muito tinha outra comum na coisa. costura, as mulheres... Tinha o entendimento de outro material, né? Exatamente. Então elas andavam com alfinete, aquele alfinetezinho de cabeça que você consegue colocar na bolsa para se defender nos transportes. Olha. Então no ano passado nós distribuímos mais de 1.000 alfinetes na Central do Brasil. Mentira, eu não Isso sabia. deu o que falar, isso Ah, deu que o que legal. falar, assim, né? Muito no ato simbólico, né, Claro, da história. registro, né? Exato. Mas muito pensando também que nós precisamos pautar a segurança das mulheres no transporte, assim. Não é incomum que as mulheres já tenham sofrido algum tipo de assédio ou Com violência. certeza. E muito disso é a impunidade. Porque, assim, hoje nós temos, por exemplo, os vagões femininos, mas não tem fiscalização e nem punição. Então, assim, a gente vê todos os dias os homens lá com muita tranquilidade, porque é isso. Se você sabe que você não vai ter nenhum tipo de punição estando naquele espaço, você vai ter o final da sua viagem. Se alguém falar alguma coisa, você sai e, no geral, não fala. O metrô ainda funciona um pouco melhor. Muito melhor. Mas, assim, no caso dos trens, esquece. a gente tem feito umas batidas nos trens, assim, né? E todos os dias, se a gente pegar o trem todos os dias tem homens no vagão feminino. Então, assim,
assim, de fato, a gente precisa caminhar melhor nesse sentido. Assim, ter disque denúncia, ter mais segurança nos vagões, porque eu acho que é um trabalho educativo mesmo, assim, né? Que não dá pra gente naturalizar que nós tenhamos uma lei estadual e que ela não seja cumprida, assim, né? Nesse sentido. É muito difícil, Malu, hoje, a gente como mulher, enfrentar essa resistência dentro dos transportes públicos, né? Eu digo porque eu já presenciei no metrô, antes dessa lei hoje estadual que determina que o horário é o dia inteiro, né? Que não tem mais horário fixo. Antes desse tempo, era um horário que a gente tinha do rush, né? Que as mulheres... E quantas vezes a gente já constatou dentro do metrô que o cara falava assim, eu não vou sair daqui, não. Não vou sair Que daqui. absurdo. E você, com aquele coletivo de mulheres ali, falando, e eles se criam de uma forma tão, assim, sem palavras, eles se aumentam em números e você não tira dali, não. Quer dizer, era necessário você parar na próxima estação, fazer o sinal para o guarda do metrô, né? Para tentar tirar, e por livre convencimento, porque exatamente, né? É difícil a punição nesses casos. Existe uma política pública que precisa ser alterada, né, dentro da lei, numa punição pecuniária, porque o simples fato de você retirar o cara dali não faz com que ele seja punido de forma alguma. Exatamente. Né? E a gente sofre desse assédio. E eu queria falar, Manu, com você também, desse aumento do feminicídio. Como é que você enxerga isso? Porque a gente teve uma entrevista aqui muito boa com a Heloísa Helena, né, nossa deputada federal, que agora ela era suplente, agora ela teve que sair, mas ela estava no mandato. E a gente falando sobre as causas e as consequências desse aumento de morte de mulheres. Como é que você está enxergando isso? Assim, eu acho que a gente tem vivido nos últimos tempos, acho que é o momento mais violento, né, Da história, assim, né? Os indicadores têm mostrado isso, né? Como é que a gente consegue viver quando nós estamos sendo diariamente, a cada minuto, assassinadas, assim, né? E é impossível pensar... e aí, acho que é nisso que a gente tem atuado tanto, assim, né? Que é pensar que precisamos ter mais de nós nesses espaços para que a gente consiga determinar políticas públicas para as nossas vidas, assim, né? Nós temos hoje uma LEG que é tomada por homens brancos que estão muito pouco interessados em melhorar a vida das mulheres, assim, né? Então, acho que nós precisamos caminhar nesse sentido, que é eleger mais de nós para estar nesses espaços, porque ninguém melhor do que nós para falar quais são as políticas públicas que precisam ter sobre as nossas vidas, assim, né? É isso. Eu comecei a pautar o transporte porque essa era uma vivência cotidiana. Sua. Minha, exato. E que a minha mãe viveu isso a vida inteira, é isso. A vida inteira minha mãe saía de casa, antes de eu acordar, chegava em casa, eu estava indo dormir. Essa não era uma realidade isolada da minha família, essa é a realidade da maior parte da população da Baixada Fluminense, assim, né? E nós precisamos pensar isso em como é que a gente desenvolve políticas públicas para melhorar isso, assim, né? A gente está falando que é isso. Uma mãe deixa de viver a infância dos filhos por conta do transporte público. E são coisas que só quem vive sabe. E por isso também que a gente tem debatido tanto como é que a gente tira a pauta da mobilidade somente da pauta econômica e coloca ela na pauta social. Porque se a gente está dizendo que falar sobre transporte é falar sobre segurança, é falar sobre acesso, é falar sobre dignidade, bem viver, ela não pode estar exclusivamente ligada à pauta econômica, porque se a gente coloca na ponta do lápis em relação à tarifa zero, quando a gente pensa nos benefícios da tarifa zero, a gente consegue construir uma sociedade muito impactada pela política, assim, né? E em todas as cidades que a gente viu adotar a tarifa zero, o transporte público ele melhorou, mas melhorou também o acesso da cidade como um todo, assim, né? A gente tem vários dados, por exemplo, quando eu visitei Formosa, em Goiás, eles tinham implementado tarifa zero há 6 meses. E a primeira coisa que o gestor falou pra gente foi que eles sentiram muito impacto na saúde, porque a população começou a acessar a saúde preventiva e deixou de acessar a saúde... começaram a acessar exames preventivos e aí deixaram de fazer cirurgias de alta complexidade. Então, Estava lá na ponta da prevenção. é isso.
Isso é um cálculo econômico, porque é muito mais barato você pagar um exame do que pagar uma cirurgia de alta complexidade, mas isso também fala sobre o bem viver da sociedade, é isso, a população começa a acessar a saúde, o SUS, que já é um sistema referência, gratuito, mas que o transporte público, ele ainda é uma barreira para que você consiga acessar esses programas gratuitos, né? Lá em Formosa, o Tarifa Zero era final de semana? Não, eles já têm tarifa zero. Quando eles implementaram já 7 dias por semana. 7 dias por semana? 7 dias por semana. Tarifa zero no transporte? E que é uma realidade, assim, muito próxima da gente. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 20 cidades com tarifa zero já. Então, assim, temos caminhado aí a passos largos para a implementação da política. Isso é um desafio, né, para os nossos governantes. É uma pauta cara, que demanda do estudo do impacto financeiro, que a gente ainda não consegue sair do plano de recuperação fiscal, né? E que eu espero realmente que isso seja muito bem colocado daqui a pouco tempo, né? Porque realmente o custo do transporte público, o Malu, ele é caríssimo para todas as esferas que são trabalhadoras, né? E assim, o que a gente defende hoje é porque não é que o transporte público ele não tenha custo com a tarifa zero, mas é justamente que esse custo ele seja pago coletivamente, porque é isso, se a gente está dizendo que a tarifa zero ela impacta toda a sociedade, ela precisa ser paga coletivamente, assim, né? Então, como é que a gente coloca isso como prioridade no orçamento, né? Porque a gente sabe que quando o governo quer, arruma dinheiro para várias coisas, né? Então, a gente quer que o transporte público, ele seja, de fato, uma prioridade no orçamento. E que hoje, se a gente for parar para pensar, aqui no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura já subsidia 40% da operação. Então, assim, a gente está dizendo que a gente paga 60% a população coletivamente, né? E é isso, né? Pensando aqui, nós colaboradores do sistema, a gente paga 2 vezes, pelo subsídio e pela catraca. Então, assim... nós tivemos há um tempo atrás um movimento estudantil solicitando essa tarifa zero, né? E que não foi muito bem, digamos assim, para frente, porque eu acho que o entendimento da sociedade ficou muito por fora, né? Acho que a gente precisa de um esclarecimento maior para as pessoas entenderem o que é a tarifa zero. Não é tirar de 000, mas é... como, por exemplo, você colocou o subsídio do governo nessas questões. E a nossa pauta econômica, Malu, a gente está muito aquém, né? Como é que você está enxergando essa economia do estado do Rio de Janeiro? Olha, pensando a implementação da tarifa zero... Do jeito que você quiser. Pode começar do jeito que você quiser aqui, porque a gente tem muita coisa. Olha, eu tenho dito muito assim, né? Como é que a gente pensa a tarifa zero como uma oportunidade? Sem dúvidas, não é gratuito para o Estado. Alguém precisa arcar com essa conta, assim, né? Mas que a gente tem produzido, inclusive, muitos estudos de formas de financiar esse serviço. Seja pelo Vale Transporte pago pelas empresas, porque hoje é isso, as empresas que têm funcionários já pagam esse Vale Transporte. Então, por que ao invés de pagar o Vale Transporte, esse dinheiro não vai para um fundo de mobilidade e paga o transporte coletivamente? Por que, por exemplo, a gente tem isenção fiscal para empresas locadoras de carros, mas que... E assim, nós fizemos Nós não. Agora, o pessoal de BH produziu um estudo sobre quais seriam as possibilidades de financiar a tarifa zero. E aí, dos indicativos que eles tiveram na cidade é que hoje as empresas locadoras de transporte têm isenção fiscal. Ou seja, a empresa que aluga carro tem isenção fiscal do IPVA. Por que a empresa que aluga carro para as pessoas tem isenção fiscal? Isso daí daria para custear grande parte da tarifa zero da cidade. Então, tá vendo como a gente está falando que isso é sobre prioridade no orçamento, no final das contas? Porque é isso, assim, né? Empresas que impactam uma pequena parcela da população não contribuem para o Estado, e isso poderia gerar uma receita que seria capaz de organizar, estruturar um programa que iria resolver grande parte do problema de toda a sociedade da cidade, assim, né? Malu, você está vendo aí, nós estamos sob a égide de um desembargador, governador, né? Sim. Nós estamos com uma dificuldade e ele disse que ele pretende entregar as contas do Estado no verde. Nós estamos no vermelho. Há muito tempo, né?
E aí nós estamos com uma previsão de déficit para o próximo ano de 19 bilhões. E ele disse que, nosso desembargador, que ele pretende zerar essas contas aí, eu não sei como. Ele pretende, inclusive, resgatar dinheiro do Rio Previdência que foi investido no Banco Master. Como é que você está enxergando essa política pública aí de gerenciamento das crises do nosso Estado? Vamos lá, Banco Master. Várzea, né? Vai. Eu acho que não tem outra palavra para dizer, assim, né? E eu acho que nós estamos diante do maior escândalo de corrupção dos últimos tempos, assim, né? E que, sem dúvida, está girando também o tabuleiro da política estadual de muitas formas, né? Isso. A família Bolsonaro está envolvida no escândalo do Banco Master. A gente tem o governador. É isso, né? A gente está vivendo uma situação de muito abandono no estado do Rio de Janeiro há bastante tempo, mas acho que esse último ano me parece que a gente está vivendo aquele meme, né? Que o Rio de Janeiro não é Disney. Não é Disney, assim. Tá uma loucura, assim, né? Até difícil da gente acompanhar, porque você piscou e o governador já mudou. Então, assim, caótico. Nós teremos eleições para os próximos meses aí pela frente. E o que você espera dessa remodelagem da Assembleia Legislativa? O que você, pelo menos, vislumbra lá para frente? Olha, nós temos. É isso, né? Eu sou petista, então nós acreditamos muito que vem aí um novo, né, para a gente pensar a política brasileira como um todo, né? Isso. Nós temos construído, inclusive, caminhos para que a gente mude a esfera do Senado Federal, da Câmara, do governo federal, isso. Do governo do Estado. Governo do Estado, do governo federal. A gente tem tido uma crença mesmo, né, de que é possível mudar esse cenário, né? Porque hoje a gente tem um Congresso inimigo do povo, um Estado abandonado, onde nós somos uma pequena parcela dentro de um meio inteiro que está realmente deixando a desejar para a população, né? Então, enfim, temos aí muita esperança no cenário. Você acha que essa polarização hoje que se encontra o Brasil, ela tá muito pendente ainda das raízes que nós nos formamos nos últimos 8 anos de governo federal? Ou você acredita nessa mudança realmente que vai acontecer para os próximos meses aí no estado do Rio de Janeiro, principalmente? Olha, eu acho que esse é um ano-chave para a gente construir a mudança que a gente quer para os próximos 4 anos, né? O ano de eleição é sempre um ano que produz muita esperança no povo, e principalmente para nós que somos militantes, que estamos ali todos os dias pautando melhorias para a população e para a sociedade como um todo. A gente entende que ano de eleição é sempre o ano da gente propor e construir políticas que melhorem a vida da população, exatamente, assim, né? Então, temos muita esperança. Eu acho que você colocou muito bem dessa expectativa de mudança, né? A expectativa de mudança é algo que todo brasileiro espera nas eleições. E a gente está mudando aí a cara dentro da política com pessoas jovens, assim como você, e outras que estão, assim, estudando, né? Se preparando para essa mudança de chave, né? O que você espera dentro de uma possível eleição, né, do nosso estado? Que nós temos candidatos aí muito diferentes, né? Que são o Douglas Ruas, Eduardo Paes e os outros que vêm mais abaixo. O que você espera disso daí? Você acredita que ainda possa mudar essa chave? Porque a grande eleição hoje dá como prioridade o Eduardo Paes. O que você acredita nisso? Olha, a gente tem caminhado muito, né, para um apoio ao Eduardo Paes, o Partido dos Trabalhadores, e nós temos nos disposto muito a pensar um plano de governo mesmo, né? Assim, nós queremos propor melhorias no transporte público, assim, né? E a gente viu que nesses últimos 4 anos do governo Eduardo Paes, da frente da prefeitura, o transporte público, com muitas ressalvas, melhorou. Então, a gente entende também que ali existe um caminho para a gente trilhar para construir políticas públicas que melhorem essa mobilidade, enfim, né? Acho que estamos aí caminhando para que a gente consiga dialogar mais nesse sentido com o Eduardo Paes. Ele foi um prefeito, hoje ele está com o Eduardo Cavalieri, mas a gente sabe que ele está por trás. Ele foi um prefeito que mudou a cara do Rio de Janeiro em todos os sentidos, né? Não só no que tange a mobilidade urbana,
mas o que tange também a estrutura do governo dele foi marcada por obras pontuais, né? Obras de cultura. O Porto Maravilha foi uma coisa assim, um desafio muito grande, né? A construção do museu ali, né? Que foi uma transformação, uma recuperação daquela área. E a gente espera também que o próximo governo que venha assumir a cadeira do Estado do Rio de Janeiro também continue com esse compromisso, né? O que você pensa, Malu, dentro de um futuro próximo, que você, dentro daquela cadeira, se imaginando, se projetando lá dentro, possa fazer ainda mais pelo teu colegiado? E a gente quer ocupar a comissão de transportes, com certeza, assim, né? O nosso maior sonho, assim, né? O meu maior sonho enquanto uma pré-candidata é que a gente consiga incidir na pauta do transporte público enquanto uma usuária do transporte público, né? Acho que esse é o grande diferencial da construção que a gente está se dispondo a fazer para essa campanha, assim, né? Que é, de fato, pautar a partir das nossas vivências melhoria no transporte público, né? Porque quem está ali todos os dias sendo impactado pelo transporte sabe o quanto isso precisa melhorar. Quem perde 6 horas no transporte público todos os dias sabe que aquilo dali não tem condições de continuar. Quem deixa de ir na praia no final de semana com os filhos, porque isso consome mais de R$200 só com transporte público, sabe que não dá para continuar desse jeito. Então, assim, nós temos ido com muita garra e com muita vontade mesmo, né, para a gente construir uma outra política de sociedade, né, que é pautada justamente no bem viver coletivo. Malu, você hoje está com quantos anos? 26. 26, né? A Malu hoje, de 26, o que ela diria para a Malu lá de 15 anos? Segue nesse caminho que vai dar bom, vai dar certo. Acredita? Sem dúvidas, sem dúvidas. Assim, é isso. A Malu de 15 anos começou na luta do passe livre estudantil e a gente conseguiu construir muitas coisas na cidade, assim, né? E caminhamos em vários sentidos. É isso. Depois veio o Vida em Trânsito, que foi um projeto que a gente pensou o tempo. O Vida em Trânsito. Vida em Trânsito. Desculpa. Vida em Trânsito, que era um projeto que pensava o tempo de deslocamento dentro do transporte público. Exatamente, assim, né? E depois eu trabalhei no Observatório dos Trens, onde a gente pensava melhorias do sistema ferroviário, assim, né? Que é isso, é o transporte público de massa, que vem sendo precarizado e sucateado desde a década de 50. Absurdo. Então, assim, e que é o transporte que a gente tem de massa, que é mais barato, que é mais econômico, a gente não entende por que é dessa forma, assim, né? Teriam muitas formas de melhorar o transporte público. E acho que hoje o que falta é vontade política mesmo, né? E o que nós temos de sobra é a vontade de melhorar esse sistema. Assim. Perfeito. Malu, quem quiser conhecer você, quais são suas redes? @Malu com 2 L's, _Cortes, e o do Tarifa Zero é @Tarifa0RJ. Perfeito. Se alguém quiser conhecer você, saber das tuas propostas, se inteirar mais do teu projeto, vai lá, por favor, entra nas tuas redes sociais. E quem responde é você mesma. Com certeza. Isso aí. Obrigada, Malu. Eu quero te agradecer pela tua presença hoje aqui no nosso podcast. Ele está aberto para o teu retorno. Espero que você consiga alcançar seus objetivos, um sucesso na sua carreira. Você é jovem, mas eu sei que tem um histórico aí de garra, de luta, de muito trabalho, de muita fala aí coletiva. E a gente está aqui sempre de portas abertas, como eu disse, esperando que pessoas como você contribuam para as políticas públicas do nosso estado, que essa é a função desse nosso podcast aqui, tá bem? Muito obrigada, gente. Agradecer mais uma vez o convite, estamos à disposição. Onde tiver 1 ou 2 falando de tarifa zero, ali a gente quer estar, vamos nessa. Parabéns aí pelo teu histórico, pelo teu currículo. Espero muito que você alcance lá em cima a sua meta, né, das assinaturas da Tarifa Zero. E que Fala Pública Podcast, pessoal, fica aqui por hoje com essa menina que eu já chamo de uma grande guerreira, que faz a diferença no âmbito do estado do Rio de Janeiro. E eu encontro com vocês no próximo capítulo. Até já. Até, gente.